Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar lendo a Bíblia. Hoje nós vamos ler o capítulo 5 de Gênesis. E o título da mensagem é Os Descendentes de Adão. Graças ao Senhor. O Senhor vai nos dar a graça para que possamos ter essa grande vitória. Agora vamos buscar o Senhor em oração. Agradecendo ao Senhor. Senhor, eu te agradeço pela noite que o Senhor me deu. Nunca deixo de falar, nunca deixo de agradecer ao Senhor pela noite. Muito obrigado pelo sono, pelo dormir, pela minha casa, o meu leito. Eu te agradeço pelo conforto que o Senhor me concede. Agradeço, Senhor, por amanhecer esse dia para mim, por estar aqui agora, Senhor, diante da Tua palavra. Me curvo agora, Senhor, para ler a Tua palavra e também para comer a Tua palavra, pois ela é comida para mim. E eu preciso dela, Senhor, para me alimentar durante esse dia. Senhor, me ajuda a entender e a proceder de acordo com o que está falando aqui. Que essa palavra possa servir para mim, servir também para aqueles que vão me ouvir do outro lado deste canal. Que o Senhor possa abençoar os ouvidos para estarem atentos e que cada um possa ouvir essa palavra, receber essa palavra e ter o amor, ter a graça, alimentar-se dela. Que ela possa ser um verdadeiro alimento, o sustento para cada vida que vai ouvir, Senhor. Que eu peço para o Senhor que abençoe esta nação, abençoe o governo desse país, abençoe as autoridades civis, eclesiásticas e militares, abençoa, Senhor, todas as autoridades. Meu Deus, eu confio na Tua palavra, por isso eu peço a Ti. Amém. Os descendentes de Adão, capítulo 5, verso 1 em diante. Esta é a lista dos descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecidos com Ele. Deus os criou homem e mulher. Os abençoou e lhes deu o nome de humanidade. Com a idade de 130 anos, Adão foi para pai de um filho que era parecido com ele e pôs nele o nome de Sete. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 930 anos de idade. Quando Sete completou 105 anos, nasceu seu filho Enos. Depois disso, Sete viveu mais 807 anos e ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 912 anos de idade. Quando Enos tinha 900 anos, nasceu seu filho Cainã. Depois disso, Enos viveu mais 815 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 905 anos de idade. Quando Cainã tinha 70 anos, o seu filho Malaleel nasceu. Depois disso, Cainã viveu mais 840 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 910 anos de idade. Quando Malaleel tinha 65 anos, nasceu seu filho Jared. Depois disso, Malaleel viveu mais 830 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 895 anos de idade. Jared tinha 162 anos quando seu filho Enoque nasceu. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 962 anos de idade.
Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Metusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Quando Matusalém tinha 187 anos, o seu filho Lameque nasceu. Depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 969 anos de idade. Quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho e disse: o Senhor Deus amaldiçoou a terra e por isso o nosso trabalho é pesado, mas este menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs no filho o nome de Noé. Depois disso, Lameque viveu mais 595 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 777 anos de idade. Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A maldade da raça humana, quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhos, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas, então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor disse, Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra, naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e esta lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito má e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Então, a barca de Noé. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram má e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas má. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que há na terra morrerá. Mas com você
eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida, para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Amém. Jesus é o Senhor.